Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio. O presidente Trump esteve na região, visitou 3 países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Catar. E a viagem foi recheada de vários grandes acordos comerciais, tecnologia, investimentos, compras, e uma parte da viagem trouxe uma discussão importante e polêmica nos Estados Unidos e no mundo todo, que é o presente que o Trump está cogitando receber ou aceitar do Catar. O Trump está insatisfeito com o seu avião, o Air Force One, e esse foi um dos grandes assuntos também. Além disso, tivemos um acordo entre Estados Unidos e a Síria. O presidente Ahmad al-Sharaa cumprimentou o Trump, encontrou com ele e dali saíram um acordo onde os Estados Unidos cancelaram as sanções. Também vou falar disso e um pouco da situação na Síria. Também temos o que acontece em Israel com a Turquia, que são alguns dos desdobramentos da situação também na Síria, que é influenciada por tudo isso. Bom, então vamos começar, né? Vou falar primeiro da visita do Trump mesmo. E a visita em si, ela foi cheia de pompas, né? Foi recebido ali, mas trouxe bastante investimentos para os Estados Unidos, certamente, né? Dos países do Golfo muito ricos, promessas de compras de aviões, muitos aviões da Boeing, e uma série de outros investimentos em outras áreas. Os números são divergentes. O Trump diz que os valores estão num patamar, os países do Golfo dizem outros valores, mas aí, na verdade, quando se questiona, os números são ao longo de um período muito grande, não é um dinheiro imediato. Mas tudo bem, é de se esperar. Países com muito dinheiro, que já são grandes investidores nos Estados Unidos. Mas talvez o assunto mais importante dessa visita em si sejam outros assuntos que se relacionam com a família do Trump e com principalmente a discussão do presente que o Catar quer dar para o Trump e que ele quer aceitar. O presente é um avião, um Boeing 747-8, né? Que é um avião mais moderno do que o avião que o presidente americano usa hoje. Toda vez que o presidente americano está dentro de um avião, aquele avião se torna o Air Force One, né? A Força Aérea 1, que é o avião que carrega o presidente dos Estados Unidos. Mas se ele tiver no seu avião oficial, que é o Air Force One, que são 2 aviões, na verdade, que ele tem iguais, tem um terceiro ainda menor, para voar dentro dos Estados Unidos para poder aterrissar em pistas menores, mas esses 2 aviões foram construídos há algum tempo, nos anos 90, e os aviões já estão mais antigos, mais velhos, e há muito tempo o Trump e a presidência têm falado sobre construção de novos aviões, chegarem os modelos novos, e a Boeing está num contrato, ganhou um contrato para fazer os aviões, entregar 2 aviões novos, e teve uma série de atrasos há muito tempo. O Trump fechou esse contrato no seu primeiro mandato, esperava que os aviões já estivessem prontos. Ele está muito irritado com a Boeing, tem discutido muito, reclama, critica, fala que o avião que ele usa é velho, ele não gosta e está insatisfeito. E a Boeing não consegue entregar o avião dadas as dificuldades e dados outros problemas de logística, pandemia e até questões de segurança de quem pode acessar e trabalhar. Então tem um monte de desafios. Hoje a Boeing diz que o avião ficaria pronto em 2029, quando o Trump já não estivesse mais no poder, e ele ficou irritado, e aí algumas opções ou algumas discussões, alguns dão opiniões que poderiam modificar algumas coisas no avião para ele ficar mais simples e permitir que o avião então fosse entregue em 2027. Independente disso, o Trump diz que ele não vai esperar, não quer esperar, e aí o Qatar apareceu e falou: olha, nós podemos te dar o nosso
palácio luxuoso voador, que é um avião desses, parecido, né, um Boeing 747, só que já todo preparado e mais novo, muito mais novo do que os que o Trump usa. Mesmo assim, existe uma série de problemas com essa ideia. E os problemas passam pela questão ética, pela questão legal, pela questão de segurança e pela questão de contra-espionagem. Então vamos lá, a primeira das questões é a ética, né? A Constituição americana, e não só a Constituição, que aí a gente já entra na discussão legal, mas a discussão ética é um presidente de um país receber um presente deste porte, e isso fere as regras de transparência e de corrupção, porque claramente o Catar não gostaria de dar um presente como esse para o Trump só porque ele é o Trump. Concordam? Senão, já teria dado. Por que o Catar não deu para o grande empresário Trump um avião deste porte? Ele quer dar esse presente pelo cargo que o Trump ocupa, pelo fato dele ser o presidente dos Estados Unidos. E aí, quando um presidente de um país que não está ali por conta própria, mas ele representa os interesses da nação, quando ele recebe presentes, ele coloca em xeque questões éticas, porque você pode exigir alguma retribuição, né? Isso não é obrigatório, não é que porque você ganhou um presente que você vai ter que fazer alguma coisa pelo outro. Mas existem até discussões no campo da psicologia que explicam que isso é um princípio da persuasão. E eu costumo falar disso em outros cursos, até no meu livro eu comento um pouco isso, né, no Inteligência do Carisma. Eu comento sobre a força da persuasão. Existem princípios que eles são muito efetivos na psicologia da persuasão, e um deles é o princípio da reciprocidade. Uma das maneiras de você persuadir alguém a fazer o que você quer é você entregar algo, fazer algo por essa pessoa. E a pessoa vai se sentir endividada. Na verdade, muitos antropólogos e psicólogos entendem que essa é uma característica comum em toda a espécie humana. Todas as culturas e sociedades têm algum senso de retribuição, algum respeito a essa ideia de você devolver aquilo que te deram. E por isso, daí que vem, inclusive, a palavra, né, que nós dizemos em agradecimento quando recebemos alguma coisa. Obrigado ou muito obrigado. Eu estou obrigado a devolver para você, a te dar alguma coisa em troca. Essa reciprocidade é um elemento psicológico muito profundo que é usado quando você quer convencer as pessoas de alguma coisa ou conquistar alguma coisa. Então não é só uma questão, mas quem disse que o Trump vai fazer alguma coisa pelo Catar? Existem aspectos e elementos inconscientes que moldam o comportamento humano e são conhecidos por aqueles que estudam vendas e persuasão e muitas dessas ferramentas de poder que têm um impacto nas pessoas. Então, aí seria o problema ético. Se ele está recebendo isso, o Catar pode exigir, ou ele pode ter uma tendência a querer retribuir alguma coisa, algum favorecimento ao Catar. Por isso que existem regras para isso, né? Nas democracias, os presidentes, os líderes, os oficiais e funcionários públicos não podem receber presentes. Tem um general americano que saiu, McChrystal, ele falou que ele não podia nem pagarem um café, um almoço para ele em Washington, porque isso poderia configurar um conflito de interesse ou ativar essa ideia de que ele vai dever, ele está ganhando alguma coisa e criar uma situação ética. E com isso a gente entra no segundo ponto, que é a questão legal. Existem leis para isso. Literalmente, a Constituição americana deixa claro que oficiais não podem receber presentes acima de um certo valor, e ninguém está nem cogitando, quando escreveu essa lei ou falou disso, inclusive os Founding Fathers, que são os idealizadores da República Americana, né, os fundadores dos Estados Unidos, já se preocuparam com essa questão e com esse problema.
E isso está na Constituição. O Trump, no primeiro mandato, já sofreu acusações sobre isso, e as acusações estavam ligadas com ele receber dinheiro através dos seus hotéis. Então, delegações de outros países iam encontrar com o Trump e, para agradar ele, ficavam nos hotéis do Trump em Washington e, no final das contas, era um dinheiro para ele. Ninguém sabe exatamente se eles pagavam a diária normal ou se eles pagavam diárias ainda maiores, mas é uma discussão. E a defesa do Trump sobre esse assunto na época foi, olha, isso não é um presente direto para mim, aquilo é um negócio e eles pagaram para usar um negócio. Ah, tá bom, o negócio é meu, mas eu tenho outros negócios, todo mundo tem negócios e é isso. Bom, tudo bem. Nesse caso é diferente, nós estamos falando de um avião de 400 milhões de dólares, um avião que é um palácio flutuante que é recebido ou está sendo dado por um outro país. Não é só por um americano dando um presente para o presidente, mas é um outro país, é uma outra nação. E isso vai ferir as regras da Constituição, vai criar uma situação difícil e controversa, e que vai abalar a credibilidade, no mínimo, e vai gerar muita discussão. Fazer uma pausa no vídeo antes de continuar, gente, para falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt e eu quero falar de uma novidade, que são as Working Wears. São as roupas que trabalham por você. São roupas que desamassam no corpo, então você não tem que ficar perdendo tempo trabalhando ali, passando a roupa. São roupas que elas não molham, ou elas têm uma resistência à água, então você não precisa levar outra roupa, assim por diante. Você não precisa gastar tantas vezes comprando tantas roupas, porque ela tem uma resistência maior, e elas te proporcionam um conforto térmico. Em vez de você sair com várias roupas diferentes, você sai com uma só que é mais apropriada para as mudanças de temperatura. Então, esse tipo de roupa é muito legal, funciona muito bem para você trabalhar, enfim, com essas diferentes situações e condições, em vez de você se preocupar tanto e perder tempo com a roupa. Além dessas, você tem todas as outras roupas que eu já comentei com vocês uma série de vezes aqui, inclusive estou com a minha Tech T-shirt, essa uma cor nova que eu estou usando, gostei demais dela, um outro azul, muito confortável como sempre, tecido tecnológico, e você pode olhar aqui no site, encontrar aquilo que você goste mais, tem roupa masculina e feminina, dá uma olhada, não esquece de usar o meu cupom que é o ROCK, e com ele então você vai ganhar 12% de desconto. Então vai correndo para o site, aproveita e dá uma olhada nessas roupas que trabalham para você, em vez de você perder tempo para se arrumar para ir trabalhar. Vamos voltar para o vídeo. Além desses dois problemas, o ético e o legal, nós temos o problema de segurança. Você imagina que se esse avião tem localizadores colocados em lugares inacessíveis para transmitir informação ou onde que o presidente americano está. O presidente americano ele tem o poder e a autoridade para comandar a maior força militar do mundo. E o Air Force One, o avião do presidente americano, ele não é só um avião normal. Ele não é um avião que ele voa bonito e tal. Ele é um grande centro de comando para que o presidente, numa situação de guerra ou de emergência ou de calamidade, ele possa continuar comandando o país do seu avião, estando blindado, inclusive iniciando uma guerra nuclear. E, na verdade, o avião ele é construído para não só ter essas funções, como com medidas de segurança para aguentar uma explosão nuclear, não que ele vai explodir uma bomba atômica no avião e ele vai estar intacto, mas, por exemplo, electromagnetic pulse, né, que é tipo um pulso eletromagnético causado por uma explosão nuclear, normalmente destruiria todos os equipamentos eletrônicos de tudo, de um avião. Mas o avião do presidente americano, o Air Force One, ele é construído com todo o seu cabeamento reforçado para que
isso, num caso de uma emergência ou de um ataque dessa magnitude, não aconteça nada. Então, um avião normal do Qatar não teria essas medidas de proteção, de segurança. Você precisaria desmontar o avião inteiro, repassar toda a fiação, você basicamente ia ter que reconstruir, destruir o avião e reconstruir ele de novo. E alguns especialistas dizem que isso demoraria mais do que, ou aconteceria depois de 2029, quando chegam então os 2 aviões novos que a Boeing já está desenhando para o presidente americano. Tem outras questões que o avião do presidente também tem, uma delas é o reabastecimento no ar, a capacidade de ser reabastecido no ar. Isso nunca foi usado, mas no avião do Qatar não teria, e você vai ter que adaptar o avião inteiro para isso. Além disso, você tem um outro problema, que são todas as questões de espionagem. E se você tem escutas dentro desse avião? E se ele foi inteiro preparado para isso? Se não foi, mas será preparado então para isso? Um avião novo que é construído para ser a maior máquina e centro de comando da maior autoridade, da maior potência do mundo, não é um avião que você pega emprestado de alguém e recebe e deixa eu dar uma modificada. Exatamente por essas necessidades que os 2 aviões novos vão demorar e estão demorando tanto tempo para serem construídos, porque eles precisam se adequar a essa realidade assim, de extrema sofisticação. O avião é uma grande fortaleza voadora capaz de comandar a maior força militar do mundo, iniciar uma guerra nuclear e uma série de outras coisas. Ele tem milhões de medidas de proteção para o próprio presidente internamente, tem um ambulatório lá dentro, tem um monte de coisa que no avião do Qatar não vai ter. Então não faria muito sentido isso acontecer. E aí tem uma discussão também, o que vai acontecer com o avião depois? E o Trump disse, não, eu vou colocar o avião na minha biblioteca, né? Todo presidente americano, depois que ele acaba o mandato, ele tem uma library, e aí uma biblioteca, e ele recebe um monte de coisas e vira tudo isso um arquivo, uma espécie de uma fundação dele. E ele disse, eu não vou usar. Primeiro se cogitou que ele iria usar o avião, e depois ele falou, não, eu não vou usar, então vai para a minha biblioteca. Se for para a biblioteca, o avião tem que ser aposentado. E ninguém acredita que o Trump quer aposentar o avião. A forma como ele tem defendido o uso do avião, ninguém é bobo, ninguém recusaria um presente desse, para que nós vamos gastar dinheiro com um avião se nós se nós podemos ganhar um avião de graça. Não é bem assim, você vai ter que gastar dinheiro de qualquer jeito para fazer todas essas modificações que eu acabei de explicar, você vai ter que gastar muito dinheiro e muito mais tempo, e depois que você tem uma questão, uma ameaça. Certamente os líderes do Qatar, né, os monarcas do Qatar, eles não têm o mesmo nível de segurança que o presidente dos Estados Unidos, eles não têm o mesmo poder que o presidente dos Estados Unidos. É uma pequena ilha colocada ali, com muito petróleo, muito ricos, mas muito pequeno, um país muito pequeno, e eles não têm esse nível de segurança. E a gente tem que lembrar o que o Qatar é, né? O Qatar é um parceiro aliado do Hamas. Ele tem conexões com organizações terroristas, ele financia o terrorismo, e é esse mesmo que vai dar um avião de presente para o presidente dos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum sobre nenhuma ótica, nem pela ética, nem pela legal, nem pelo ponto de vista da segurança e nem pelo ponto de vista da contra-inteligência. Todas essas razões mostram claramente que não vale a pena. E não é só isso, né? Os grandes apoiadores do Trump, e essa parte é fascinante, pessoal, porque pessoas muito... Laura Loomer, que é uma das grandes conselheiras ali do Trump, está próxima dele o tempo inteiro, falando com ele, ela veio a público e disse, olha,
eu tomaria um tiro pelo Trump, mas isso está errado. Ben Shapiro, que é um outro grande influencer da direita e apoiador do Trump, criticou absurdamente, e ele usou uma fórmula que eu costumo falar bastante. Um teste para você medir se você acha normal ou não, ou para você medir o seu nível de paixão por um líder se o líder oposto fizesse a mesma coisa, o que eu acharia? E o Ben Shapiro, não eu, o Ben Shapiro disse o seguinte, isso soa como se fosse uma ação do filho do Biden e do Biden. De forma alguma pega bem, e isso não é tirar a liderança, a presidência, o governo americano do atoleiro de corrupção, isso é ao contrário, colocar a gente num atoleiro ainda maior. Essas são as palavras do Ben Shapiro, Laura Loomer e uma série de outros apoiadores incondicionais do Trump também acham a ideia terrível, absurda. O Trump continua batendo o pé, vamos ver o que vai acontecer. Certamente o avião não vai ficar pronto no tempo e não vai ter que gastar muito dinheiro. No final, talvez o que ele quer é ele receber este grande avião, né, para ele ter. O problema é que isso vai despertar muitas discussões. Alguns dizem até que, na verdade, essa história é só uma distração para ninguém olhar para os acordos que estão sendo feitos com os filhos do Trump nesses países que eles foram visitar. Acordos de construção de propriedades de 5 bilhões com o Catar, com a Arábia Saudita. E na sequência vem a visita do presidente americano. Tudo isso, a discussão do avião talvez possa ser uma distração, alguns argumentam, uma distração para outros acordos ou, enfim, ganhos muito superiores a 400 milhões com o avião, e sim acordos de bilhões e bilhões de dólares com esses 3 países. Pode ser, não sabemos. Do ponto de vista prático e real, para os Estados Unidos ter um avião desse não faz sentido. O que mais que aconteceu lá, mudando de assunto, a Síria e os Estados Unidos retiraram todas as sanções contra o regime sírio. Ahmad al-Sharaa, ele é o novo presidente da Síria, ele era um antigo terrorista da Al-Qaeda, Estado Islâmico, depois teve a sua própria organização, brigou com a Al-Qaeda, brigou com o Estado Islâmico e acabou derrubando o Assad e virando presidente da Síria, e desde então ele mudou de nome e tem dito e se comportando, querendo se tornar uma pessoa mais mainstream, mais aceita, mais convencional, não radical. Teve com o presidente Macron da França há pouco tempo atrás e agora apertou a mão do Trump. O Trump disse que ele é um cara jovem, atraente, e que pode ajudar a Síria. E, assim, se realmente ele vai tomar essa posição, né, o presidente da Síria, ele vai ser um cara moderado e vai mudar de postura, acho que a realidade se impõe. Ele está dizendo que ele está se comportando de uma outra forma, não faz sentido talvez os Estados Unidos continuarem sancionando a Síria, porque isso não ajuda o país a sair da situação que está. Ao contrário, continua alimentando a instabilidade, talvez um pouco de resultado econômico ajude o novo governo a estabilizar o país. Não, também de longe o país não está estabilizado, inclusive isso é parte do problema, né? Mas acho que faz sentido sim o mundo tentar acolher, principalmente se ele cumprir com o que ele tem dito e manter a linha do que ele está falando que vai fazer e continuar sendo a pessoa que ele está querendo ser. Então, acho que é um movimento acertado. Não duvido que sejam todas as sanções que sejam retiradas. As sanções são complexas, muitas delas vão levar muito tempo para você conseguir desfazer, mas outras podem já ajudar o país imediatamente. Isso é uma vitória para a Arábia Saudita, para a Síria e, de muitas maneiras, para a Turquia também. Isso traz a gente para tentar entender também o que está acontecendo na Síria. E a Síria não é um mar de rosas, não está tudo organizado, não está tudo fácil. Esse novo governo lida com várias instabilidades.
Uma delas vem da região próxima à fronteira com a Turquia, onde você tem as forças democráticas da Síria, que tem os curdos lutando ali próximo das tropas americanas, né? Tem soldados americanos na Síria para ajudar esses curdos que combatem focos do Estado Islâmico que ainda existem ali. Se forem totalmente abandonados ou se largarem eles ali para conviver ou viver sem nenhuma resistência, provavelmente eles vão acabar reagrupando-se, refortalecendo. Então, a presença dos americanos, somado com as forças democráticas da Síria, que são os curdos da Síria, é um ponto de instabilidade. E isso mexe com a Turquia, porque a Turquia tem um problema com os curdos, que, aliás, também nessas semana que passou, nós tivemos a notícia que o PKK, que é o partido, né, e considerado uma organização terrorista que luta dentro da Turquia pela autonomia dos curdos, mas de uma forma violenta e usando o terrorismo, decidiu abandonar a sua luta de mais de 40 anos armada, entregar as armas. Isso é uma vitória imensa para a Turquia e talvez isso retire um pouco da pressão e da instabilidade nessa parte onde os curdos da Síria agora não terão mais o apoio dos curdos da Turquia, e a Turquia talvez fique menos preocupada que exista de repente uma aliança entre as duas forças curdas dos dois lados da fronteira. Ela não precisa se preocupar tanto e tendo o governo da Síria do lado dela, ela consegue conter os curdos só da Síria. O grande sonho da Turquia, né, é que a Síria fique mais estável e que ela possa mandar de volta os milhões de refugiados sírios que estão dentro do seu país de volta para a Síria. Então, esse é um ponto de problema, essa é uma região problemática para o governo da Síria lidar. O outro problema está na costa, onde nós temos os alauítas e ali algumas insurgências, né, alguns focos de choques entre alauítas e as forças novas do governo, mostram que os alauítas, que são os aliados do antigo regime do Assad, não vão aceitar e estão com medo de serem perseguidos, então estão criando grupos de resistência e entrando em confronto. Tivemos um grande conflito ali pontual nas últimas semanas, e isso causou centenas de mortos do lado dos alauítas, e o resto dos alauítas, da população alauíta no país, está com muito medo. Então, esse é um outro foco de instabilidade que o governo da Síria tem que lidar. E, por fim, tem a questão com os drusos e com Israel. Israel, depois que o Assad caiu, avançou adentro do território da Síria para criar um buffer, né, um tampão, um espaço de proteção para que essas forças, sejam elas islâmicas fundamentalistas do Estado Islâmico ou islamistas com apoio da Turquia, se aproximem da sua fronteira. E esse choque acontece simultaneamente com outro choque de outro grupo étnico religioso da Síria, que são os drusos, e os drusos tem uma parte, por volta de 800 mil drusos que existem no mundo, e uma parte deles está em Israel. Então Israel está ali meio que protegendo os drusos também e se protegendo, criando uma base avançada dentro do território da Síria para impedir que ela seja atacada ou seja usado esse espaço e deixar Israel numa posição defensiva complicada ou acuada. E esse é uma outra fonte de instabilidade do governo da Síria com essa região e com a questão de Israel. Na verdade, nós temos uma grande mudança, né? Quando o Assad cai, eu já falei disso em outros vídeos, quem ganha força são os sunitas e não os xiitas. Para Israel é muito bom que o Assad não esteja ali, porque ele cortou o elo de conexão entre o Irã e o Líbano com o Hezbollah, e
isso acontecia via Síria. Então, enfraquece o Hezbollah, enfraquece o Irã. Por outro lado, quem sai fortalecido é uma nova potência, ou uma potência que já foi a maior potência do Oriente Médio, que são os turcos, os otomanos. Os turcos estão vendo o Irã enfraquecendo nos últimos combates com Israel, perdendo o seu arco de influência ali, principalmente na Síria, que conectaria com o Líbano, e quem começa a sair mais fortalecido é a Turquia. Agora ainda mais, porque além disso nós temos a questão dos curdos, que abandonaram a sua luta armada. Então a Turquia começa a se consolidar como uma grande potência regional e fazer frente ao Irã. A própria Turquia também sai vitoriosa quando o Azerbaijão obtém as suas vitórias contra a Armênia, né? Os turcos que apoiam o Azerbaijão, e o Azerbaijão é um rival para o Irã. Então a Turquia ela vai ganhando vitórias, né? Ali os seus aliados estão se consolidando. O próprio presidente da Síria é um aliado da Turquia. A Turquia financiou o HTS, o grupo dele, até chegar no poder, e eles estão muito próximos. E a Turquia também vem crescendo a sua animosidade com Israel. Então Israel está começando a se preocupar que a Síria se torne um outro território para agora a Turquia trazer pressão e ataque. O Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem se mostrado um grande antissemita, dos líderes assim da região. Ele tem os discursos mais duros e de ódio contra Israel. Israel e a Turquia já tiveram uma relação muito boa, mas isso acabou conforme o governo da Turquia foi se tornando mais islamizado, mais islâmico, mais religioso, e esse é o momento do xadrez ali, das peças se movimentando dentro da Síria. Irã sai de cena, Hezbollah sai de cena da Síria, entram os sunitas em cena, e a Turquia, com fronteira direta, obtendo então esse sucesso com os curdos, se torna o grande player. Nas últimas semanas também, nos últimos tempos, Israel fez alguns ataques preventivos a bases antigas da Síria que poderiam ser ocupadas por baterias antiaéreas da Turquia, para conseguir chegar mais perto e ter uma defesa do espaço aéreo da Síria, e é tudo o que Israel não quer. Então tem que tomar cuidado, Israel tem que tomar cuidado com o avanço da Turquia, e tem que tomar cuidado também para não entrar num conflito direto com a Turquia por algum descontrole, por alguma escalada, alguma situação errada que pode criar um conflito maior ali, uma situação mais difícil para Israel. Então essa é a história ali com a Síria. E por fim, falar um pouco do que está acontecendo em Israel, né? Israel parte para uma nova ofensiva, conseguiu mais um ataque para eliminar mais uma liderança do Hamas. Dessa vez foi o irmão do Sinwar, o outro Sinwar, que era o novo líder do Hamas, foi morto num dos seus abrigos, túneis. Israel destruiu. Nesse momento Israel faz uma nova ofensiva para tentar colocar pressão no Hamas para que ele ceda e liberte mais reféns. Mais de 50 reféns ainda estão com o Hamas, estão num processo de negociação no Catar também, para ver se conseguem chegar num cessar-fogo. O objetivo de Israel é colocar mais pressão militar para que o Hamas então se sinta mais acuado, mais enfraquecido, e aí aceite devolver os reféns e achar alguma solução definitiva. Não temos uma saída para a guerra em Gaza, a vitória militar ainda não aconteceu, a saída política não existe, e os reféns continuam lá, e o Hamas ainda tem controle de Gaza, ninguém apresenta nenhuma solução, ninguém sabe como tirar o Hamas do poder, a coisa não parece ter nenhum caminho diferente. Por fim, o outro assunto importante da região é o acordo nuclear com o Irã, e o Trump continua dizendo que ele quer um acordo nuclear,
e eu repito que um acordo nuclear não vai resolver o problema do programa nuclear iraniano. Acordos nucleares já foram assinados com o Irã, inclusive um pelo Obama, e o Trump criticou demais, corretamente, porque o acordo do Obama não iria resolver. O ponto é que não é só o acordo do Obama, nenhum acordo com o Irã vai resolver. Se Israel não consegue descobrir todos os túneis num território do tamanho de Gaza, ninguém vai conseguir descobrir todas as instalações nucleares num país do tamanho do Irã. O acordo pode dizer que tem que revistar o país inteiro, inspecionar o país inteiro, ninguém vai conseguir encontrar. Se o Irã quiser continuar enriquecendo e avançando com o seu programa nuclear, ele vai conseguir. Não tem o que ser feito, acordos não vão funcionar. O que pode funcionar é a ameaça e o medo de uma destruição do seu programa nuclear. Como a ameaça já existe e isso nunca inibiu o Irã, a única coisa que pode ser efetiva, como eu sempre repito, é realmente a destruição do programa nuclear iraniano. Isso seria um ataque feito ou pelos Estados Unidos ou por Israel. Os Estados Unidos não permitiram que Israel fizesse esse ataque na época do Bush, na época do Obama, na época do Trump 1, na época do Biden. E não vai ser permitido agora na época do Trump 2, porque ele já não só disse isso, como ele está tentando fazer uma coisa que ele sequer tentou fazer no primeiro mandato, que é um acordo nuclear com o Irã. Esse assunto coloca Israel numa situação delicada, difícil, porque um Irã nuclear não é um problema existencial para os Estados Unidos, mas é um problema existencial para Israel. E isso, os Estados Unidos não se preocupar, Israel talvez vai ter que se preocupar. Só que Israel não vai fazer um ataque sem autorização dos americanos. Isso seria impossível. Então, o Netanyahu tem pouco espaço de manobra, uma vez que o presidente americano é de direita, como ele, é o Trump, um grande apoiador dele. E essa é uma distinção importante para a gente analisar a relação do Trump com Israel. Em um nível, no nível da guerra cultural, a posição do Trump com Israel, com os judeus, é extremamente positiva. Então, o combate que o Trump faz àqueles que são antissemitas, seja dentro da sociedade americana, ou seja nas universidades, ninguém faria, e ninguém fez. Mas, do ponto de vista político e geopolítico, nem tudo que o Trump faz é só positivo e benéfico para Israel. Neste nível, ele é mais benéfico para Israel. Forçar o Netanyahu a assinar um acordo com o Hamas antes dele tomar posse não foi benéfico para Israel, tanto que o acordo não se sustentou, tanto que a guerra continua, tanto que o Trump disse que iria acabar com a guerra, não acabou e não vai acabar, e tanto que ele disse que iria libertar os reféns, ele não libertou, tem mais de 50 reféns. Nessa sua viagem para lá, ele libertou um refém americano, e os outros continuam lá. Aliás, libertou esse refém negociando com o Hamas, algo extremamente problemático, que se fosse feito pelo Biden, o Netanyahu teria muito mais espaço de manobra e de crítica. Ele colocaria toda a pressão contra o Biden e teria todo o apoio de todos os republicanos. Como foi o Trump que fez isso, não tem como ele se voltar contra o Trump e não vai ter o apoio dos republicanos criticando o Trump. Então, não é em todas as condições que a posição do Trump favorece Israel. Ao contrário, deixa Israel com menos espaço de manobra e esse é o status atual. Vamos ver o que vai acontecer com o desenrolar do programa nuclear. Mas é isso, pessoal. Essas são as últimas atualizações de tudo que aconteceu no Oriente Médio de uma forma breve, mas bastante coisa, né? Acabou ficando longo aqui o vídeo, mais do que eu imaginei que fosse ficar, mas acho que falei de tudo. Falei de Síria, falei da visita do Trump, da questão do Air Force One, Israel, Turquia e Irã. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, dá like no vídeo, segue o canal. Você já segue o canal? Muita gente aqui não segue. Então vai lá, um segundo, você vai lá e só põe seguir. Ativa o sininho para quando chegar vídeo você receber a notificação.
compartilha com seus amigos, aquele que quer saber a discussão sobre o Trump deve ou não receber um avião de presente, compartilha aqui essas reflexões. E, para quem não conhece, dá uma olhada no Rock Academy, que é o meu aplicativo. A gente está acompanhando todas essas questões em tempo real no bunker do Rock que fica lá dentro. Você baixa o Rock Academy, o meu aplicativo educacional, vários cursos e aulas exclusivos e o bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real. Rock Academy, loja da Apple e do Google. Até mais, gente.